Se você ainda é daquelas pessoas que dizem que antigamente não tinham romances sáficos, livros LGBT+, e livros com diversidade sexual sendo publicados, você tá no cantinho certo. Mas tem motivo pra isso. Hoje eu venho aqui contar um pouco do que acontecia com os autores que escreviam livros assim. Essa história eu ouvi lá no podcast Dissidentes e fica aqui a recomendação pra vocês conhecerem esse projeto. Mais especificamente o episódio sobre Cassandra Rios, conhecida como a escritora mais censurada do Brasil. Ela usava um pseudônimo pra poder escrever seus livros e foi a primeira autora de romances eróticos sáficos. Uma das precursoras dos livros mais underground, que tinham principalmente personagens LGBT+, e temas mais calientes. Só que ela fazia tudo isso durante a ditadura militar brasileira. Mas ela não fazia isso só pra chocar e combater os valores morais do governo. Ela começou a publicar os seus livros nos anos 50 e sempre trouxe a temática do romance homossexual e das temáticas sexuais como parte dessas relações amorosas. E era uma escrita muito detalhada que parecia sorver todas as minúcias e todos os prazeres da sexualidade. Não só uma cena hot que faz parte da trama, mas de como o sexo e a sexualidade constituem como as pessoas se veem, como elas interagem com as outras pessoas, como elas se sentem nessas relações e interagem com seus próprios corpos também. Não eram só livros eróticos e pornográficos, mas de como a sexualidade faz parte da vida dos indivíduos. E faz parte das relações entre as pessoas, das relações afetivas e amorosas entre elas, incluindo quando não é exclusivamente entre um homem e uma mulher. E de como isso acaba perturbando muito mais uma sociedade hipócrita e conservadora como a brasileira. Porque você pode usar do sexo como algo voltado pro prazer dos homens ou como algo mercadológico, usado pra vender coisas pra atrair o público. Mas falar de mulheres sentindo prazer como algo que faz parte das suas vidas, que as moldam como mulheres, e muitas vezes sem nem envolver homens nas histórias, aí, parceira, a coisa pega mais embaixo. E a gente tem que pensar também que naquela época existia uma relação muito próxima entre as temáticas morais e as temáticas políticas. Com os movimentos de contracultura e os artistas assumindo a frente no combate contra a ditadura, qualquer um que publicasse algo contra a moral e os bons costumes, tipo muitas histórias sexuais e homossexuais, era automaticamente de esquerda e inimigo da ditadura. Não à toa ela era chamada pelo governo de escritora maldita e teve 36 dos seus 50 livros barrados. Só um dos seus livros recebeu 16 processos judiciais. E isso era muito porque, para grande desespero do governo militar, ela era muito lida. A Cassandra foi a primeira mulher a conseguir vender 1 milhão de livros no Brasil e ela conseguia se sustentar só com a sua escrita. Ela era de fato uma escritora profissional num período que muitos escritores tinham outros trabalhos para conseguir sustentar a sua escrita. Isso porque ao mesmo tempo que os escritos dela eram disruptivos e confrontadores, tudo isso era feito com uma linguagem muito acessível e de uma maneira muito explícita. Você não precisava cavucar muito na história pra pegar a mensagem que ela tava passando ali. Que era uma mensagem de liberdade feminina, liberdade sexual e de não apagar a homossexualidade que a própria autora também assumia. E aí trazendo principalmente personagens lésbicas, gays, transexuais humanizados, com papéis de destaque nas tramas e com a complexidade psicológica que eles eram devidos nesses lugares. Que é uma diferença muito grande do papel secundário e caricato que esses personagens costumavam ter nessa época. E aí, por isso tudo, ela ser tão censurada também, né? Em um dos pareceres de censura, eles declararam que o livro Copacabana Posto 6 é um romance sobre uma jovem lésbica, suas conquistas e seu ambiente familiar, que passa uma mensagem negativa, psicologicamente falsa em certos aspectos de relacionamento. Que aspectos de relacionamento será que são esses, não é mesmo? Nociva e deprimente, principalmente pela conquista lésbica da heroína, e que deveria ser vetado de publicação. Mas vale lembrar também que ela sofria de censuras desde outros governos antes dos militares. Nos anos 50, inclusive, ela chegou a ser condenada a 1 ano de prisão domiciliar pela acusação de atentado contra a moral. Quando ela trocou o nome do pseudônimo dela pra Oliver Rivers, um nome masculino, ela começou a sofrer menos com a censura. Por que será, né? Por que um homem podia publicar o livro desses e uma mulher lésbica não podia? Precisava descobrir isso daí. Mas esse também era o momento da carreira dela que ela tava sofrendo com muitos vieses financeiros, por causa tanto da censura de não conseguir publicar os livros dela, mas porque as editoras também já não estavam aceitando. Se tinha uma chance muito grande dele ser censurado, não fazia sentido investir num livro desses. E ao contrário de muitos artistas que eram censurados na época, ela não teve tanto apoio do meio cultural, que viu os livros dela mais como algo pornográfico e erótico, do que como uma obra artística que tratava do que é ser humano, em meio ao sexo também. Ela mesma dizia que seus livros não eram pornográficos, que pornografia é a intenção deliberada de chocar, é sexo pelo sexo. Nos meus livros, o sexo só acontece em função do amor, para realizá-lo plenamente e sem preconceitos. Ser pioneira da literatura lésbica trouxe muitas dificuldades para essa autora. Mas é graças a ela e a tantos outros como ela que hoje já não é tão difícil publicar livros assim e que a gente tem tantas histórias diversas sendo contadas por aí. Fica a lembrança dela como uma mulher transformadora que usava sua arte para se expressar e para trazer reflexão para os leitores. Além de ser uma mulher apaixonada, inteligente e eu acho que acima de tudo persistente. Que mesmo sendo levada pro DOPS tantas vezes para questionamentos sobre os seus livros, tendo eles censurados e incinerados, continua exercendo sua profissão. Então fica a dica aqui pra você conhecer os livros dela. Por conta dessa repressão toda que ela sofreu, pode ser um pouco difícil de encontrar os livros dela por aí, mas você ainda consegue achar eles na internet e alguns sebos pelo país.
Eu, sinceramente, ainda não li nenhum deles, eu acabei de conhecer a escritora. Mas são citados como livros importantes Eu Sou Uma Lésbica, Eudemônia e A Volúpia do Pecado, que foi o seu romance de estreia e foi rejeitado por todas as editoras, sendo publicado como um livro independente e fazendo muito sucesso. Mas e aí, você já tinha ouvido falar dessa escritora? Já conhecia os textos dela? Comenta aqui pra mim se você já conhecia ela ou se tá conhecendo a escritora agora e se também ficou interessado em conhecer os livros dela.